Obrigado, presidente. Aproveitando o tempo de liderança, e há muito tempo que a gente não ocupa essa tribuna devido ao período eleitoral, onde as sessões estão sendo suspensas, eu queria falar de 3 pontos muito importantes que aconteceram num período recente. Primeira coisa, esse governo conseguiu ser o governo mais impressionante da história do nosso país. Todas as bandeiras apresentadas por esse governo, pelos seus representantes eleitos, pela sua militância, se tornaram agora todos um tiro que saiu pela culatra, ou todos os tiros que saíram pelas culatras. Lembrando que esse governo foi eleito, meu caro Messias Donato, falando que iria acabar com o desmatamento e com as queimadas que estavam fora do controle no governo Bolsonaro. Bateram recordes em desmatamento e queimadas debaixo do Ministério da Marina Silva. Um governo que disse que acusou Bolsonaro de genocídio indígena é o governo que bate recorde de mortes por indígenas na história do nosso país. O governo que disse que voltaria para acabar com o negacionismo e trazer de volta a saúde, pois a ministra da Saúde bateu recorde em mortes por dengue. Dengue, eles conseguem bater o recorde de mortes. Imagine o que esse governo seria capaz de fazer, o nível de destruição, se ele estivesse à frente do país no período da pandemia. É a criminalidade, se bem que a criminalidade nunca foi nem bandeira deles, afinal de contas a criminalidade faz parte desse governo, então eles nunca levantariam a bandeira, mas temos a criminalidade batendo recordes também. E aí vem o secretário da comunicação, Paulo Pimenta, da comunicação, e a primeira coisa que ele faz é tentar censurar a comunicação no nosso país. Lula percebeu que o trabalho dele era tão incompetente que deu um pé na bunda dele e jogou para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul deu um pé na bunda dele e devolveu ele aqui para Brasília. Ninguém sabe onde esse cidadão vai parar. Depois nós temos a fuga de investimentos, 40% a menos de investimento internacional vindo para o Brasil, graças às nossas relações exteriores, que ao invés de buscar investimentos, fica apoiando terrorista e ditaduras por todo o Brasil. Mas a cereja do bolo, aquilo que realmente chocou o povo brasileiro, saiu recentemente no Ministério dos Direitos Humanos. Tudo isso que eu falei para vocês agora desse governo é fichinha em relação ao que nós testemunhamos dessas últimas 48 horas em relação ao ministro da voz aveludada, que agora também parece ter a mão aveludada, né? O ministro dos Direitos Humanos, o tão celebrado ministro PhD Ultra Mega Blaster, que entendia tudo sobre racismo estrutural, o ministro dos Direitos Humanos, basicamente tem mais de 14 denúncias de assédio sexual. Uma professora fez uma denúncia dizendo que ele levantou a saia dela e enfiou a mão na sua genitália. O ministro dos Direitos Humanos do Lula. Quando eu falava que era o direito dos manos, eu estava certo. Eu não sabia que também era o direito dos tarados, pervertidos. Porque até onde eu saiba, levantar a mão de uma mulher e enfiar a mão a saia, enfiar a mão na genitália dele é estupro. É estupro. Nós temos então, meus amigos, um ministro estuprador. Mas o que mais falta acontecer com esse governo, gente? O que mais? Falta colocar uma Marcola no Ministério da Luta contra as Drogas. Isso é surreal o que está acontecendo. É inimaginável. Nem a minha imaginação mais fértil de diretor de Hollywood seria capaz de conceber um enredo tão surreal quanto esse governo.